Olá, pessoal! Um prazer imenso estar aqui no segundo episódio do Pontescast Mel. E antes de eu apresentar a minha amiga querida, eu vou falar rapidamente por que desse podcast. Gente, o podcast ele saiu na pandemia. Eu adoro, para quem me conhece, eu adoro fazer pontos e conexões. Eu faço isso o dia inteiro, vou linkando as pessoas. E eu também tenho a curiosidade de entender quem são as pessoas, o que elas fazem, conhecer a alma das pessoas. E além disso, a superação. Então, as histórias dos sonhos, de propósito, eu adoro conhecer tudo isso. E linkado com inovação. Gosto de tecnologia, gosto de inovação, também gosto de como as pessoas se reinventam, a capacidade de superar os problemas. Então, com tudo isso, eu acredito que nada melhor do que ter as pontes e as conexões. E é fundamental para dividir conhecimentos, fundamental para criar projetos, para linkar toda essa energia coletiva, vamos falar assim. Então, com isso, estou aqui com a minha querida amiga Luá Galvão. Luá, que bom que você está aqui, um prazer imenso. E antes de eu passar a bola para a Luá, gente, quem que é a Luá? A Luá tem essa carinha conhecida, esse carisma. Ela é dona da porra toda, desculpa falar isso. Ela é empresa do Whatever, ela faz comerciais, ela está na mídia, ela lançou um projeto incrível de entrevistar as pessoas viajando o mundo, né? Walk and Talk, correto, Luá? Gente, Exatamente. ela tem milhares de projetos, colunista da Exame, enfim. Luá, que bom que você está aqui. Estou muitíssimo feliz. Muito obrigada, viu? Mesi, o prazer é meu, imenso de estar aqui batendo esse papo com você, nesse momento que a gente fica distante, mas pelo menos isso aproxima as pessoas e os corações, né? E acho que é um momento interessante para a gente poder ouvir histórias que Exato. possam inspirar, que possam fazer a gente refletir, porque eu acho que o momento é para isso, e é muito legal, né? Você me inspira, você tem um trabalho que eu sempre fiquei de olho em você, super líder, uma pessoa que, né, trabalha de um jeito tão legal, então acho que assim, são histórias inspiradoras que devem ser compartilhadas, né, para a gente construir aí, quem sabe, um mundo melhor, porque esse momento é um momento que pede muita inspiração. Está todo Exato. mundo muito bola murcha, a gente Tá precisa difícil. levantar o astral, nem que seja um pouquinho, né? É Nem isso sei aí, minha se isso está amiga. acontecendo mesmo, mas vamos falar aqui então dos pontos positivos aqui, né, das nossas Vamos falar de carreiras. coisas boas. Então, eu quero começar com uma pergunta. Luá, o Pode que te mudar. fez virar o jogo? Há anos atrás, quando você foi, viajou o mundo, ficou 2 anos, certo? Exatamente, mais de 2 anos nesse Mais de projeto. 2 anos. Ai, que chato, viajando o mundo. O que fez você largar uma carreira sólida e virar essa chave? Assim, o que te motivou? Conta pra gente, por Eu, favor. eu não sei se eu posso falar que eu larguei uma carreira, né? Mas eu me dispus a dar um tempo. A gente pode chamar isso de um ócio criador. Eu cheguei num ponto que eu já estava trabalhando há bastante tempo com a mesma coisa. Eu sou uma comunicadora 360, acho que é bom todo mundo saber o que é uma comunicadora 360, né? O que faz parte desse grupo de coisas que um comunicador faz, eu faço. Então, é um pouco no rádio, um pouco na televisão, um pouco no cinema, um pouco no teatro, acho que eu já passei por todas essas áreas, né? Uhum. Fazendo comunicação. Em um determinado momento, acho que eu vinha trabalhando demais, assim, eu exagerei a dose, eu tenho uma tendência a ser workaholic, eu tinha pelo menos, e chegou num ponto que eu fui lotando, eu não tinha mais tempo muito para minha vida pessoal, eu comecei a ter uma espécie de um estresse mesmo de tanto trabalhar, então tinha dias que eu trabalhava de manhã, tarde e noite, eu acho que nenhum organismo aguenta. É. E por quê? Porque eu gostava de trabalhar, porque eram projetos que eram legais, que eram projetos relevantes, que eu estava afim de participar. Só que chegou um momento também que eu comecei a perceber que eu, como comunicadora, eu sempre fui intérprete de uma notícia ou de um assunto do outro, né? Então, uma empresa ou mesmo um projeto me chamam para comunicar algo. E eu comecei a sentir que eu não tinha a minha voz no mundo. Mas, afinal, quem é essa pessoa por trás dessas notícias? Por trás dos comerciais? Por trás do teatro, né? E eu comecei a ter uma vontade bastante grande de usar a minha voz para ajudar em algum ponto positivo para o nosso planetinha. Não que as coisas não trouxessem pontos positivos, mas o que eu posso dizer, o que eu posso falar que possa ajudar a construir um pouco do nosso mundo, né? Então, acho que foi uma junção de várias coisas, de vários fatores, eu estando
num ponto que eu estava lotada já, precisava esvaziar um pouco o copo, repensar a minha carreira, e eu queria, de certa forma, fazer uma transição da intérprete para aquela que também traz a notícia, né? Para aquela que também compartilha aquilo que sabe. Então foi assim super interessante porque eu acabei desenvolvendo um projeto, eu falei, não, como é que eu vou fazer isso? A primeira ideia que eu tive foi, vou viajar porque eu sempre gostei de viajar. Vou fazer aí um mochilão, vou sair pelo mundo, vou me desafiar, né? Fora da minha zona de conforto para ver como é que eu lido com isso. Mas eu não queria só fazer uma viagem, eu queria fazer uma viagem que tivesse um propósito. Então foi aí que nasceu o Walk and Talk, que foi uma volta ao mundo, né? Uma viagem passando aí pelos 5 continentes, mochilando, Me vários lembro bem. perrengues, mas a gente foi entrevistando as pessoas, perguntando o que te motiva, para pessoas das mais variadas raças, credos e culturas, né? E um projeto que no começo era para durar 6 meses, ele acabou virando mais de 2 anos. Foi um estilo de vida que eu acho que eu trouxe para minha... Eu aprendi a viver com 15 quilos nas costas, aprendi a viver naquela época muito com o que era essencial e poder usufruir disso que a vida estava me trazendo, né? E vivi de um jeito muito interessante, isso trouxe muitos aprendizados para mim. Então, acho que assim, a essência foi esvaziar o copo e fazer essa transição um pouco também qual ia ser minha voz no mundo. Não que nada disso seja fácil, tá? É toda uma Lógico. construção. Não é que eu voltei de viagem, puta, me transformei, blum, entendeu? Não, não é isso. Mas acho que eu venho nessa construção até agora. Não, incrível. Eu acompanhei de perto esse projeto e realmente foi um projeto incrível. E eu queria te fazer uma pergunta: o que dentro desse projeto ficou realmente impresso na sua alma? Qual foi a mensagem que ficou impressa na sua alma? Principalmente em relação a pontes e conexões, né? A gente sabe que sozinho a gente não caminhamos tão longe, a gente precisa disso para unir talentos, contar com o apoio das pessoas e viajar 2 anos pelo mundo, provavelmente você tenha se conectado demais com as pessoas, tenha recebido ajuda, enfim. O que ficou? Qual foi a mensagem impressa na sua alma em relação a isso? Essa é uma pergunta, acho que bastante profunda. Foram as mensagens impressas, né? E eu Imagina. acho que se a gente fala de pontos e conexões, a gente tem que separar um pouco o antes, o pré-projeto e o projeto. Então, para você desenvolver qualquer projeto na sua vida, você vai precisar de rede. Rede é o que te ancora, o que te faz saltar para um novo patamar. É Sozinho, isso. a gente não consegue nada. A gente pode sonhar sozinho, a gente pode colocar os primeiros traços do projeto sozinho, fazer os primeiros desenhos, esboços, mas depois de um certo ponto, se a gente não tem rede, a gente não consegue para frente, até porque a gente não tem talentos infinitos, cada um é um grupo de talentos, né? Então você tem que contar com pessoas que têm talentos contrários, diferentes dos seus, né? Para que você possa montar esse projeto e seguir em frente. Então, isso é uma coisa. Então, a gente montou uma rede muito legal de apoiadores que nos ajudaram a dar esse salto. Então, no começo foi falar com muita gente, a gente preparou um super de um material, a gente tinha um site, tinha cartãozinho de visita, a gente explicava o que a gente ia fazer. Foi uma coisa consistente, foi um projeto que tinha consistência. Então, a gente foi procurar parceiros, patrocinadores, parceiros e tudo mais, e a gente conseguiu uma rede de apoio. Tá, projeto agora, falando do mundo. A gente já estava viajando, já estava mochilando. Acho que a grande essência do nosso projeto são as pessoas. Não falo que são porque está no presente ainda, esse projeto não morreu, eu continuo, assim como você, adoro as histórias das pessoas, eu sou super curiosa, eu tenho isso dentro de mim, latente desde muito pequenininha, eu adoro desvendar, acho que cada um de nós é um grande universo vivo, então eu acho que pontos e conexões foi um lema do projeto, você tem que estar muito aberto no mundo, a ouvir o outro, a entender o outro, sem preconceitos, com um ouvido para ouvir. Se você quiser falar mais do que ouvir, você vai perder uma grande parte da experiência. Então, assim, a gente fazia a pergunta, o que te motiva, depois a gente só ouvia. E muitas vezes a gente disparou conversas de 2 horas, 3 horas, que no dia seguinte foram parar dentro da casa das pessoas, com a família recebendo a gente. Então, aquela pessoa achou aquilo uma conexão interessante e quis espalhar essa conexão ou para a família ou para um grupo de amigos. Então, posso dizer que a gente formou uma rede, né? Muitas vezes, com uma pessoinha que a gente entrevistava, ela colocava a gente dentro de uma outra grande teia. Então, foi muito interessante.
Eu acho que foi um projeto, de fato, mais do que ligado ao tema, foi ligado às pessoas. Quem é o indivíduo? Quem é o ser humano? E a gente estava com essa escuta super ativa para ouvir tudo que essa pessoa quisesse falar. Então foi muito interessante, sabe? Ai, Luá, dava para fazer horas de podcast aqui. Mas eu te conhecendo e conhecendo esse projeto e conhecendo todos os projetos que você cria, porque você está sempre criando projetos. Aliás, você é uma empreendedora, eu diria nata, porque para quem não sabe, uma curiosidade aqui no nosso Ai, lá vai, lá que eu vou vai. contar. Eu conheci a Luá em vários momentos da minha vida, com diferentes pessoas, diferentes conexões, amiga de infância, outra. E quando eu tinha 15 anos, você apareceu na minha casa, você nem lembrava disso, vendendo uma canga de Bali, que era o máximo na época. Você era amiga de uma amiga, do namorado de uma amiga. Eu lembro direitinho que meu pai falou: o que que essa moça tá aqui em casa vendendo canga? A gente tinha como amiga em comum uma grande amiga que é a Jorja Fajuri. Isso, Aquela que me levou para sua casa. Ela estudou com você no Dante e ela era minha amiga de infância. exato. Então, assim, você sempre Isso cria mesmo. projetos. E aí, a minha Isso pergunta é faz assim, tempo aí mesmo. isso é muito engraçado. Agora, o que que te motiva para cada lançamento, para cada projeto? É uma pergunta interessante, porque você está sempre criando projetos. Bom, acho que inovar e criar está dentro da minha alma desde pequenininha. Eu lembro que meu personagem preferido era o professor Pardal. E quando eu era pequena, eu tinha vários desses brinquedos de laboratório, de misturar coisa, criar invenções, poções e tal. Eu achava o máximo, né? Então eu queria ser meio que o professor Pardal quando eu fosse mais velha. Ou então o astronauta. Então, se você pega a junção dos dois, acho que deu, né, a minha figurinha, assim. Eu acho que o que me motiva é muito descobrir o novo. Isso é uma coisa, eu tenho um apetite pelo novo. É muito grande mesmo. Eu acho que o mundo é uma grande possibilidade, ele traz para a gente possibilidades incríveis de coisas completamente diversas e contrárias àquilo que a gente acha que é o nosso paradigma. E se você não está aberto para isso, você perde uma. Eu acho que o belo do mundo e da natureza. A natureza é diversa, o mundo é diverso, os países são diversos, o alimento é diverso nos países, a cultura é diversa, e isso é muito lindo. Quando a gente fica muito preso dentro só do nosso ecossistema, a gente perde essa troca e essas maravilhas, que são maravilhas mesmo que o mundo está ofertando para a gente. E eu acho que outra coisa que também me motiva muito é o belo. Mas o belo, veja bem o sentido certo da palavra. O belo de toda a produção que a natureza, o divino fizeram e também que o homem trouxe para o mundo. O homem com H maiúsculo, homens e mulheres, pelo amor de Deus, sem separação de gênero. Então, todo ser humano. Então, assim, quando você olha para um mar, quando você olha para uma natureza ao redor, para um campo, para uma montanha, para um céu de estrelas, isso me move muito olhar, e cada geografia é uma geografia muito diversa e te proporciona uma série de sentimentos completamente diversos, né? Assim como quando você olha para uma obra arquitetônica, um Taj Mahal, você vai olhar um Angkor Wat, você vai olhar os templos balineses, os templos tailandeses, quando você olha construções dos mais diversos países que o homem fez, as obras de arte, as esculturas, o que é a Grécia, sabe? Tem tantos lugares que eles trazem para a gente uma produção tão fértil, obras de teatro, livros, poesias, música, isso tudo me move. É como se eu quisesse entrar em cada um desses universos para entender a alma que tem por trás de cada um desses feitos, e acho que isso é o que no fundo me motiva. Nossa, isso é Não dá para incrível. entrar na alma do divino, né? Mas Nossa, através também, acho que das flores, dos pássaros, da biodiversidade, a gente também consegue tocar um pouco da alma desse grande criador. Então, tudo isso acho que me motiva muito. isso é muito legal. Luá, agora saindo da entrevista, peraí que o cara vai fazer uma pausa que tem um código que eu preciso passar. Teve uma hora que eu falei Blum ou Brum, não sei se 8:20, apareceu que eu falei puta, uma coisa assim, pô, mas não era. Depois tem não, que tá voltar ótimo. para Peraí. colocar. 985. Peraí, 98. Fica aí, porque é o RAP. Você não vai acreditar, é o RAP. E o cara, eu falei para ele não me ligar. 98 256. Aguenta aí. Estamos indo super bem, né? Então, depois talvez tenha que dar uma editada depois nas melhores partes.
Não, tô indo super bem. Peraí, 98, Hoje eu 25. estou mais filosófica, ontem acho que eu estava mais cartesiana, espero que eu não te atrapalhe com isso. Imagina, você tá indo super bem. Desculpa mesmo, eu tentei evitar esse momento, mas tá indo super bem. Eu tô indo bem? Tá, super. Oi, você anota o código, por favor? Daqui a pouco eu pego, que eu tô no meio de uma reunião. É 98256. É, obrigada. Tchau. Nossa, eu tentei evitar esse momento. Vamos continuar. Não, sem problema nenhum. Tá indo super bem. Luá, agora vamos falar de pensamentos disruptivos e coragem. Assim, eu sei que você cria os projetos, mas mais importante do que criar, você concretiza todos os seus projetos. Não, eu te conheço desde os 15 anos, considerando que eu tenho 44. Então, assim, você sempre concretiza os seus projetos. Então, a minha pergunta é que da onde você tira essa coragem, essa força? Porque não é fácil. Muitas vezes a gente tem ideias, eu mesmo tive várias ideias na pandemia e concretizei apenas um projeto. Então, você precisa ter coragem, você precisa ter força, você precisa movimentar a energia. Então, da onde você tira essa coragem, essa força? É profunda, essa pergunta ela é profunda, né? Bom, eu acho que todos aqueles que trazem projetos por mundo, e eu sempre considero meus projetos meus filhinhos, assim, eu não tenho filhos, mas os meus projetos acabam sendo os meus filhos e do Dan, né, porque a gente nos últimos anos vem trabalhando muito juntos, eu e meu companheiro, né. Eu acho que eu vou parafrasear um pouco a vida do Thomas Edison, né, até ele criar a lâmpada, ele deu entrada em mais de 2.000 patentes Uhum. de inovação, lá no que hoje é a região do Vale do Silício, inclusive tinha outro nome na época. Então, acho que para você concretizar algo de fato, são muitas ideias que vêm e elas passam pela sua cabeça e você tenta validar essas ideias até que tem alguma que você fala, Uma vai sair. essa aqui, ela merece nascer, ela tá com uma cara, tá pulsando dentro de mim, a gente sente uma energia diferente quando é aquela ideia que ela vai realmente germinar. E quando eu tenho esse sentimento, essa vontade, que eu me sinto extremamente conectado a esse projeto, eu de verdade eu passo a não medir mais esforços, assim, Uhum. obviamente sempre do lado bom da força, né? Que deixa Não, tudo bem lado claro, negro. pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, eu começo a fazer, realmente, eu me coloco como se fosse um planejamento de várias ações na prática, que eu Uhum. coloco por tempo, por prazo, tal, conexões que eu preciso fazer, até que esse projeto venha a nascer. Eu acho que eu tenho uma facilidade com esse tipo de ponte de conexão que é o que você Você está tem falando. muito. Eu consigo visualizar bem quem são as pessoas certas que eu tenho que procurar, quem que eu preciso pedir apoio, o que que eu preciso fazer para trazer esse projeto à tona. Em geral, a gente usa muito, né, a rede de colaboração. Um Uhum. projeto ou outro, só que eu e o Dan a gente consegue fazer sozinhos e mesmo assim são os dois juntos. Mas sim, eu acho que eu tenho uma coragem no sentido de não ver muito obstáculo. Eu olho o caminho na frente, eu vejo o projeto já pronto, entendeu? Eu consigo visualizar ele pronto. Isso é E importante. aí eu não vejo muitos obstáculos entre o ponto zero e ele se realizando. Então, simplesmente, eu vou fazendo. Quando eu encontro um suposto obstáculo, eu falo, tá bom, aconteceu isso. Será que eu consigo dar uma desviada? O que será que eu consigo fazer? E eu simplesmente vou fazendo um zigue-zague de caminhos, entendeu? Até chegar no meu objetivo. Se eu começo a perceber que um projeto que eu estou trazendo para o mundo, ele está me dando um trabalho avassalador e está começando a virar um pesadelo e não um sonho, aí eu interrompo esse projeto. Aí você Porque eu agora. acho que todo o projeto, ele não tem que te trazer uma dor infinita para Uhum. ele ser gerado, entende? Eu não acredito muito nisso. A gente tem que, os nossos sonhos, quando eles começam a ganhar prática, eles, de certa forma, eles têm que nos gerar prazer, têm que gerar diversão, tem que gerar nossa evolução, porque toda vez que você traz um filho para o mundo, ele faz você evoluir de certa forma. Só que eu não acredito em evolução só na dor. Então, quando eu percebo que um projeto ele vai me levar por um caminho de dor, em geral, eu não levo ele adiante. Quando um projeto, ele pode ter seus desafios, porque todos vão ter, mas são desafios que eles vão me ajudar a crescer, que eu vou aprender, aí sim, esses são os que vão acabar vindo à tona.
Então é uma coragem do caminho. É a mesma coragem de quando eu fui para a Volta ao Mundo. Eu não ficava pensando, nossa, vão acontecer. Eu não fiquei medindo todos os problemas, eu medi muito mais os resultados. Eu vi muito mais os aspectos positivos do que os negativos da coisa. E se eu começo a olhar muito aspecto negativo, em geral são os projetos que eles acabam mesmo dando errado. Dando errado. E outra, confiar na intuição. A gente Isso é tem muito intuição para importante. isso. Olha que interessante. E são homens e mulheres. Eu não acho que seja uma coisa só um argumento feminino, tá? Não acho mais, na verdade. Porque o mundo já está trazendo essa abertura, inclusive, para o universo do gênero masculino, né? E não é nem questão de gênero, é uma questão de polaridade, porque eu sou mulher, mas tem um polo muito yang em mim. Sim, muito. Super. Olha que legal, que interessante, que dica boa. Vou fazer isso para Compostela, mas depois a gente conversa sobre isso. Luá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tirando o projeto Walk and Talk, vamos falar sobre um projeto interessante que você lançou na pandemia, de insights sobre liderança, correto? Eu fiz, na verdade, mais de um projeto. Eu fiz, na verdade, insights sobre a liderança em quarentena, que foi baseado num artigo da Forbes, Exato. mas fiz também insights para um novo mundo. Esse é o que eu estou pilotando ele ainda, os vídeos estão indo para o ar ainda, e esse é um projeto que eu acho que ele tem uma relevância bem legal, assim, sabe? Acho que se você quiser a gente pode até falar mais sobre esse. Outro foi um projeto que a gente fez ligado a áudio e texto, né? A gente pegou algumas premissas da Forbes para a liderança na quarentena, de como a liderança deveria lidar com essa quarentena em relação aos seus colaboradores, suas equipes e tal, e a gente fez uma série de 8 insights. Esse foi um projeto muito legal, que eu também fiz em parceria, tudo a gente acaba fazendo em parceria, com a Renata Rico, que é uma pessoa super interessante, e esse Insights para um Novo Mundo foi um projeto de entrevistas online que eu fiz através do Zoom, com sonhadores realizadores. E que é um projeto que está indo para o ar através da revista Exame, que é bem legal. Ah, tá saindo pela Exame. Olha que legal. Uhum. Nossa, eu acho que a gente poderia ficar a gente poderia ficar horas aqui discutindo. E como, né, dentro desse projeto que você tirou da liderança, como é que foi esse processo, ou a maneira de se relacionar com as outras pessoas, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo? Você acha que isso mudou para você? Perdão, você quer saber em relação a, por exemplo, a minha parceria com a Renata? Isso, como você se relacionou com as pessoas nesse momento da pandemia, principalmente num momento difícil? Tá todo mundo vivendo um momento difícil. Você acha que essas conexões, essas pontes, você acha que algo mudou, né? Essas relações, elas se transformaram ou não? Eu acho que relações humanas são relações humanas, independente se você está se relacionando de forma online ou presencial. É óbvio que o presencial ele tem muito mais do touch, que é muito legal, né, de você olhar olho no olho, mas eu também acredito nisso que a gente está fazendo. Eu não sinto menos emoção porque eu estou aqui de um lado e eu estou em Pirenópolis, você está em São Paulo, entendeu? Que nós estamos com uma distância de 1.200 quilômetros no momento, eu me sinto super do seu lado. Eu acho que a gente aprendeu agora a se conectar através do online. O online tem possibilitado muitas coisas, tem diminuído, encurtado muito as distâncias. Eu acho que o mundo não vai voltar mais para o que ele era, tá? E acho que a gente está conseguindo expressar sentimento mesmo através do online. Então, o que aconteceu no começo? Logo que fechou a quarentena, passou um tempinho, eu vinha dentro de mim, assim, mas eu parecia um vulcão explodindo de ideias, assim. Ai, poxa, dá pra gente deixar mensagens positivas, eu quero fazer algo pelo mundo, mesmo eu estando dentro de casa, o que eu vou fazer? E eu comecei a perceber que não era só eu. Tinham várias pessoas com essa mesma vontade de fazer e acontecer. Então, comecei a perceber quem elas eram, porque também chegaram a me polinizar. Uma pessoa, pô, Luá, vamos fazer um projeto juntas? Ah, o que você está querendo contar para o mundo? Aí eu contava, perguntava para a pessoa, e você? Quais são as fortalezas que nós temos enquanto talentos, né? Vamos juntar, então, essas potências e fazer algo? E eu fiz não foi nem só esses dois, não, eu fiz outros projetos. Fiz um outro com 4 mulheres que ficaram distantes durante todo o projeto, e parte delas nunca se conheceram, nem se conheciam. Foram chamados Somos a Expressão do Amanhã, um projeto de vídeos mais inspiradores. Então, ficávamos em 4 regiões completamente diferentes e remotas, mas a gente conseguiu sustentar um projeto durante meses. E a gente teve uma aderência de projeto bem grande, porque a gente chegou não era uma entrevista, mas mais de 60 pessoas entregaram vídeos para nós, contando a respeito, respondendo algumas perguntas que a gente fez de uma forma online. E a partir dessas respostas a gente editou vídeos que contavam um pouco sobre o nosso amanhã. Então eu acho assim,
O momento está diferente? Está diferente. O ser humano é adaptável? É super. Nós somos flexíveis? Somos. E acho que até o momento da gente se perguntar o quanto cada um de nós está aberto à flexibilidade e adaptabilidade. Se a resposta eu estou super aberto, acho que vai em frente porque o futuro é seu. Se as pessoas que estão muito enrijecidas ainda nos padrões antigos, eu acho que vão sofrer muito esse momento do amanhã, tá? Porque, assim, o mundo, eu acredito que certas áreas, certas maneiras do fazer não vão voltar mais porque elas eram antes. Então, não sinto uma ruptura de conexões, pelo contrário, eu consegui me conectar de maneiras muito profundas através do online. E tive condição, antigamente eu ia pensar no projeto, eu ia buscar meu núcleo ao redor, de repente os meus amigos de São Paulo, meus parceiros de lá. Esses projetos todos foram feitos com pessoas que não independiam onde elas estivessem. O Insights para o Novo Mundo está sendo editado nos Estados Unidos por uma amiga brasileira que mora lá. Olha. Então, assim, cadê a distância, entendeu? Não tem, exatamente. Não, e é isso, eu concordo. Eu, por exemplo, adorava sair com as pessoas, fazer pontos, conexões, conhecer amigo de amigo, marcar com as pessoas, e tô aqui. Por Zoom, por Teams, a gente está se conectando. Agora, Luá, deixa eu te fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente teria... Eu gostaria de ficar horas falando com você. Eu também. Ser curtinho. Mas eu tenho a última pergunta para você. Que conselho você daria para uma pessoa que está com vontade de empreender, de concretizar, colocar o seu sonho, né? Finalmente colocar o sonho em prática, tudo junto, misturado. Qual seria o seu conselho para essa pessoa? Qual é a mensagem principal? Primeiro, eu acho que eu já até disse, assim, primeiro mede se é sonho ou pesadelo. Uhum. Mede se você tem talento e vocação para fazer aquilo. Porque nem sempre você tem um sonho que você tem condição de vocação mesmo ou talento para fazer, tá? Então isso é uma coisa. Depois se pergunta se você tem rede para ajudar a concretizar. Uma outra pergunta que uma outra colocação que é super importante é: sempre que eu vou colocar um projeto no mundo, eu faço um acordo comigo mesma em determinado momento. Então, eu vou sonhando, e o projeto vai ficando no mundo das ideias, e tem um determinado momento que eu falo, bom, a partir desse ponto eu vou começar a trazer para a realidade. E eu sempre chamo do dia D. É uma brincadeira que eu e o Dan a gente criou. Olha que legal. Que é quando eu faço a pergunta para mim, ou quando a gente está fazendo o projeto nós dois, a gente se pergunta: eu vou querer mesmo viver esse sonho? Esse sonho é para mim? Eu tenho energia para colocar nesse sonho? Se eu tiver patrocínio, não tiver patrocínio, se eu tiver dinheiro, se eu não tiver dinheiro, se é algo que eu queira muito vivenciar, ele está fazendo parte de algo que eu quero evoluir? Se você responder sim para todas essas perguntas, então é um comprometimento que você faz com você mesmo de trazer esse sonho do mundo das ideias para a realidade. Aí você vai protagonizar, você vai puxar as rédeas desse sonho e a partir daquele ponto você vai começar a fazer ações práticas para trazer ele para a realidade, porque não adianta ficar só sonhando achando que tudo vai acontecer. Só que tem uma outra mágica da vida, que a partir do momento que você se compromete, é um compromisso que você tem que ter com você, a realizar aquilo, a vida ela é tão mágica que ela, por sincronicidade, você vai encontrando as pessoas, você encontra as empresas, o dinheiro aparece, o caminho se abre. Chega para você, né? Chega! Porque você tem certeza absoluta que aquilo é para você, está dentro do seu coração, ele está pulsando lá dentro, ele quer nascer, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso. Você tem que fazer um diagnóstico prévio. É a mesma coisa que eu disser para você, vai fazer o Caminho de Santiago, tá bom, foi um projeto que a gente fez, que foi muito legal depois do Walk and Talk. Uhum. Pô, só que eu tô com um problema absurdo de joelho, acabei de romper ligamento, operei recentemente, você vai fazer o Caminho de Santiago, você não tem condição de fazer o caminho. É um jeito bem bobo de falar, mas é verdade, entendeu? Você gosta de caminhar? Ai, não, mais ou menos. Você curte fazer trekking? Então, acho que eu prefiro, sei lá, surfar. Vê bem se é o caminho que você tem que fazer. Então, assim, essas são as avaliações se você tem vocação e talento para aquilo. Então, acho que isso que a gente tem que medir sempre antes de realizar um sonho para não se frustrar. Porque o que eu já vi de gente que começou algo, mas não fez essas perguntas básicas, aí o sonho naufragou, não tem problema nenhum em sonho naufragar, tá? Não é tudo que dá certo mesmo. Exato, pode Mas acontecer. que depois gerou um trauma tão grande que a pessoa depois não quis fazer mais nenhum outro. Mas por quê? Primeiro ela não se comprometeu,
depois ela não tinha rede, ela não tinha os talentos devidos para aquilo, ela não queria botar toda a energia dela naquilo. Então, acho que são respostas que você tem que dar para você mesmo antes de ancorar qualquer coisa, porque vontade a gente tem de monte, né, gente? Sonho, então... Demais! Nossa, adorei! Gente, lá sempre aprendendo com você, minha Não sei, amiga. né? Essas são as coisas que funcionam para mim, não quer dizer que funcione para todo mundo, mas A gente está sempre algumas dessas aprendendo. perguntas, eu acho que elas são premissas básicas, sabe? Também É acho. fazer uma análise, você com você mesmo e seu sonho na sua frente. É isso mesmo. Olha, eu vou anotar tudo isso para o caminho de Compostela. Ah, você tem Ah, realmente a cara do ai, minha caminho, pode amiga, a ir que gente tá tudo certo. olha só, a gente vai ter que parar por aqui. Queria muito te agradecer. Um beijo grande. Como é que o pessoal te acha ali no Insta? Me Luar acha como Galvão? Lua Galvão, é Lua com H, Uhum. Galvão do Frei Galvão é fácil, só escrever certinho. Luar E com tem H Galvão. e tem o site www.luagalvão.com.br e tem o walkandtalk.com.br também, se quiserem saber mais do projeto. Dos projetos de viagem, né? Que o Walk Exato. and Talk Volta ao Mundo foi o primeiro, depois tiveram os outros. Tá bom, minha amiga. Então, um beijo. Muito obrigada, viu? Ó, beijo, Obrigada obrigada por tudo. de coração. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está sempre super aberto para ajudar. Pode escrever, pode mandar zap, pode escrever no Instagram, não tem problema nenhum. A gente está sempre ajudando todos aqueles que têm grandes sonhos e que querem, ou pequenos também pode ser, né? Não importa o tamanho. São sonhos que querem realizar. Viu? Tá ótimo. Um beijo, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada por tudo. Agora eu tenho que parar, minha amiga. Para aí, para.